Nesse mundo, a Lua vai passar por uma mutação que vai fazer com que a temperatura suba acima de 100 graus. A superfície fica tão quente que as usinas de eletricidade explodem por causa do calor. Você não consegue andar fora de casa por mais de 20 segundos antes de ser completamente derretido. E o asfalto é tão quente que se você encostar, você derrete. Com o mundo inteiro sem poder sair de casa, suprimentos se tornaram a coisa mais valiosa. E o nosso protagonista sobreviveu por 5 anos com a namorada dele. Porém, assim que os suprimentos dele começaram a acabar, ela mandou um cara pra matar ele e traiu o nosso garoto. Porém, agora, 5 anos de volta no passado, antes de tudo começar, ele tem a habilidade de estocar comida e recurso. E nessa vida ele vai guardar 3 bilhões de recursos e jura que vai ser a pessoa mais cruel pra se vingar de todo mundo. Mas nesse momento, o nosso garoto tá no ônibus, onde as pessoas estão comentando que a montanha do Monte Fuji passou por um terremoto que matou dezenas de pessoas. E agora a cidade deles também tá tendo que ser evacuada? A garota de vestido rosa fala que eles tiveram que sair com tanta pressa que ela nem conseguiu comprar algum suprimento. Os dois caras avisam ela. Todos os suprimentos das cidades ao redor sumiram de forma misteriosa. O cara de cabelo raspado ao lado fala que a mesma coisa aconteceu no lago de Dongmin, na cidade de Shenzhen e também no armazém de Dahudong. A garota fica assustada. Calma, essa quantidade inteira sumiu, isso deve valer uns bilhões. É nessa hora que de trás de todo mundo, nosso protagonista fala que, na verdade, deve valer trilhões. E que o sumiço de tanto suprimento, mais esse monte de desastre natural, mostra que tem alguma coisa acontecendo. É bom abrir o olho. A garota pergunta pra ele se será que é o fim do mundo? Enquanto o cara da camisa verde diz que tá ansioso, ele não vê a hora das pessoas serem tratadas de igual para igual. Mas nosso protagonista fica pensando de igual para igual? Mesmo no fim do mundo não tinha um dia no qual a vida era de igual para igual. Até porque ele pessoalmente experienciou isso. Na vida passada, ele era só um entregador comum. Até quando de repente o apocalipse começou e ondas de calor atingiram toda a Terra. As placas tectônicas se moveram e criaturas que estavam escondidas no núcleo saíram para a superfície. O mundo inteiro mudou de um dia para o outro. Nesse novo mundo, tinha uma nova ordem. Num mundo de extrema escassez, até suprimentos simples como miojo valiam milhões. E uma salsicha era o suficiente para comprar qualquer tipo de favor. Naquele mundo, todos desistiram da normalidade. E agora, depois de tudo que aconteceu na vida dele, ele renasceu um mês antes disso começar. A garota do vestido rosa gruda nele e fala que ela tá meio assustada. Será que ele pode? Só que antes ela responde, dizendo que tem coisa mais importante pra fazer e ela fica ali meio que sem entender nada. Fora do ônibus, ele se pergunta, no apocalipse, o que é mais importante? Obviamente, suprimentos e recursos. Na vida passada, ele ficou gastando todo o tempo dele em busca disso. Mas dessa vez, ele vai se preparar antecipadamente. Ele trabalha nesse Walmart e no momento o chefe tá falando que ele vai ter o salário reduzido. Ele diz que tudo bem e pede desculpas. Ele se lembra que no primeiro apocalipse, quando tudo começou, o chefe desse lugar pegou todos os suprimentos e fugiu. Então agora, como compensação, ele vai pegar isso pra ele. Ele então abre o armazém dele. O sistema começa a detectar todos os suprimentos ali por perto e muda pro espaço espacial que ele tem. Uma área gigante com uma dimensão de mais de 10 mil metros. Desde que ele queira, essa habilidade consegue guardar qualquer coisa. Com essa habilidade, ele tem roubando até água dos lagos e tirando todos os suprimentos das cidades que vão ser destruídas. Até porque, se um miojo vai valer tanto, imagina a comida de verdade. A melhor parte é que o tempo lá é congelado. Isso quer dizer que a comida fica perfeita não importa quanto tempo fique lá. Finalmente, ele não vai ter que comer terra igual na última vida. O sistema até mostra quantos recursos foram adquiridos nessa ativação. E ele sente que depois de pegar tanta coisa, ele finalmente tá tranquilo. Nessa hora, 3 caras do trabalho entram no armazém. Só que tá completamente vazio com o nosso protagonista parado no meio. Eles perguntam pra ele aonde tudo aquilo foi parar. Nosso garoto revela que pegou tudo. O chefe diz que não tem ideia como ele fez isso, mas manda os outros dois pegar ele. Porém, no momento em que eles se aproximam, ele dá um passo pra trás e some no ar. Eles ficam sem entender aonde ele foi parar, mas ele simplesmente aparece do lado de fora. Essa é a segunda habilidade dele, o pulo espacial. Usando o poder espacial dele, ele consegue se teletransportar em até 3 metros de distância. Com isso, ele consegue buscar suprimentos com muito mais facilidade e ainda escapar tranquilamente. Ele tira o uniforme dizendo que a coleta está completa.
ele recebe uma mensagem no celular das autoridades avisando que a Terra está passando por movimentos estranhos e todos devem ser cautelosos porque algum desastre pode acontecer. Porém, não precisa entrar em pânico. Nosso protagonista fica confuso. Nada realmente começou ainda e estão falando isso? Será que eles sabem do futuro de alguma forma? Nessa hora, ele recebe uma ligação da namorada dele, a Jian Shaoqian. Ele solta um suspiro e atende. Ela dá uma bronca nele perguntando como é que ele teve coragem de colocar a casa deles à venda. Será que ele é tão idiota achando que ela realmente vai continuar com ele se ele vender a casa? Ele precisa ser mais responsável como um homem. Por mais que ela não queira a casa, ela ainda é uma mulher. E se ele quer provar pra ela que ele é um homem de verdade, por que ele não dá um pouquinho de segurança pra ela entregando essa casa? O Su Chen, nosso protagonista, fala só isso? Ela diz que tipo de atitude é essa? Se ele entregar, ela dá uma outra chance pra ele. É só transferir os documentos pra ela. Se ele não fizer isso, nem pensa em se casar com ela. Porém, o Su Chen desliga sem falar nada. Ele se lembra que na última vez dos 5 anos no Apocalipse, ele saía todos os dias para caçar suprimentos para alimentar ela. Até mesmo levou ela para uma das zonas seguras. Se não fosse por ele, ela ia ter morrido de fome nos primeiros dias. Mas mesmo assim... E aí ele se lembra de um dia que ele voltou na casa dele e foi morto pelas costas. Tudo isso porque ele não estava mais trazendo tanto suprimento e eles queriam saber se ele estava escondendo alguma coisa. Depois que Su Chen foi morto, eles se divertiram ao lado do corpo dele. E a Shaoqian avisou o cara que o Su Chen morreu porque ele era um incompetente inútil. E é bom esse cara provar que ele não é tão incompetente. O Su Chen ficou acabado tendo confiado numa pessoa dessas por tanto tempo. Mas nessa vida, a Shaoqian e aquele cara chamado Wang vão pagar o preço e não vão morrer fácil. A dor que ele sentiu, eles vão sentir 100 vezes mais. Ele se acalma e se lembra que as coisas que ele precisa agora só podem ser compradas com dinheiro. Mas primeiro ele precisa conseguir esse dinheiro. Ele então liga para um cara chamado Liu e diz que está vendendo a casa dele a metade do preço. Só que ele quer o dinheiro agora. Na frente da imobiliária, o Wang e a Shaoqian estão esperando por ele. Quando ele aparece, a Shaoqian dá uma bronca nele por estar esperando ele há tanto tempo. Porém, ele só ignora ela e passa. O Wang pergunta quem que deixou ele vender essa casa e que se ele fizer mais alguma coisa, ele nem vai ver o sol amanhã. Mas nessa hora, o Su Chen, que já tem a habilidade de sobrevivência há tanto tempo, agarra ele pelo pescoço e taca ele no chão, dizendo que ele faz com as coisas dele o que ele quiser. A Shaoqian fica assustada com isso e vai pra cima pra parar ele. Porém, toma ele esquenta a bochecha também e cai no chão desacreditada. Filha da mãe! Por que tanta violência, rapaz? No chão, o Wang tá implorando pra ele soltar que ele tá quase morrendo. O Su Chen fala pra ele não se preocupar, já que ele não vai morrer tão fácil assim. Nisso, ele solta o Wang que fica assustado no chão, enquanto o Su Chen entra na imobiliária. Nessa hora, a Shaoqian ameaça ele, dizendo pra ele aproveitar essa chance. Se ele se ajoelhar e pedir desculpas, ela vai pensar no caso dele. Mas se ele não fizer isso, pode esquecer se casar com ela. O Su Chen só olha pra trás e encara os dois que saem correndo de medo. Dentro da imobiliária, o atendente oferece uma água pra ele, dizendo que vai comprar a casa dele agora. O que ele acha? O plano do cara da imobiliária é simples. A casa do Su Chen vale 1 milhão, só que agora ele tá vendendo a 700 mil. Tudo que ele precisa fazer é comprar e vender pra outra pessoa e ele vai lucrar uma grana boa. O Su Chen fala que aceita vender, porém ele tem que receber o dinheiro inteiro agora. O cara concorda, dizendo que eles vão transferir tudo e que amanhã de manhã já vai estar resolvido. O Su Chen aceita, obviamente porque as casas vão fazer todo o valor. Por mais que vários desastres estejam acontecendo, essa cidade por enquanto ainda tá pacífica. Os vulcões, terremotos e tsunamis ainda estão todos longe daqui. Andando na rua, ele vê um cartaz que mostra empréstimos rápidos. Ele decide ir até lá com o certificado da casa dele. E ao chegar, fica desacreditado. É o irmão mais velho do cara que matou ele. Ele se lembra que esse cara vai morrer na boca de um monstro nos primeiros dias. O cara diz que pode emprestar 500 mil. É só deixar o certificado da casa. O Su Chen entrega o certificado dizendo que quer mais 100 mil e ele promete que vai ganhar tudo de volta no cassino em uma semana. O vendedor gosta de ouvir isso e fica pensando, esse garoto deve ser daqueles apostador que vende até os parentes se for necessário. Dessa forma ele não vai conseguir pagar, a gente vai ficar com a casa e ele ainda vai ter um monte de dívida. Com isso o cara aceita e mais 600 mil são transferidos. A Shaoqian tá com raiva junto com o Wang, que tá dizendo que vai fazer ele pagar o preço por isso. Como eles estavam indo visitar o irmão do Wang e o nosso prota acabou de sair de lá, eles veem ele. O Wang tá querendo saber o que esse cara tá fazendo aqui, já com a mão no pescoço morrendo de medo, e decidem seguir ele. O Su Chen se lembra que vários prédios vão cair por causa dos tsunamis. Mas esse hotel da Cidade Verde aguentou todos os desastres até o final.
Ele sabe que a suíte presidencial é bem equipada e tem até uma piscina. Talvez seja um bom lugar para usar como base por um tempo. Mesmo no fim dos tempos, esse lugar aqui continua tendo comida por um bom tempo. E aqui chegamos ao final do vídeo. Se vocês quiserem parte 2, comente parte 2 aí nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like para ajudar no canal. Dito isso, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.